Obrigada, Bárbara, esqueci mesmo, mas como a gente já havia falado na última aula de mamografia, então essa parte aqui é só uma revisão, né? Então vamos lá. Continuando aqui, a gente falou sobre as referências para incidência da crânio-caudal, né? A gente tem que visualizar parte lateral e parte medial da mama. A visualização do músculo grande peitoral, né, que vai estar presente em mais ou menos 30, 40% da imagem. E isso vai depender muito de como a gente fizer essa elevação do sulco mamário, tá? Inframamário. E a visualização da gordura retromamária. Então, aqui tem uma imagem de uma mamografia, onde a gente vê uma grande área de tecido glandular, né? Essa ainda é uma mama jovem, muito mais tecido glandular do que tecido fibroso, né? Ou gorduroso, tá? Essa área aqui, onde a gente percebe como a forma de um triângulo, ok? É o músculo grande peitoral e essa área mais escura inferior à parte glandular é a chamada gordura retromamária, ok? Sempre que o médico vai avaliar, ele vai colocar dessa maneira, as duas mamas juntinhas no negatoscópio para poder avaliar. Então, essa aqui é a mama direita, essa aqui é a mama esquerda, ok? Na medida do possível, aqui é uma imagem que eu peguei da internet mesmo, né? Mas na medida do possível, as mamografias, as duas mamografias, elas vão estar bem certinhas, ok? Vocês podem ver aqui que a mama esquerda, no posicionamento aqui da radiografia, ela está um pouquinho mais alta do que a mão direita. Você percebe pela posição do músculo peitoral, ó. Esse músculo peitoral, ele está um pouquinho mais alto do que esse músculo peitoral, ok? Isso pode ser ajustado só para a gente fazer esse nivelamento nas mamografias quando tiver no negatoscópio. Mas isso não quer dizer que seja uma técnica errada, ok? Porque a gente não tem uma simetria completamente igual de um lado e de outro do nosso corpo, né? Nem na face, nem no... Oi? Professora, qual idade começa a mama ficar gordurosa? Pela aqueles anteriormente assuntos que nós já discutimos, né? Quando a mulher já pode ter tido filho, ok? Ou mais ou menos lá para os 35, a partir dos 35 anos, essa mama já passa a ser mais gordurosa. Começa uma transição, né? Tem ainda algum tecido glandular, mas já começa a haver uma transição também para a substituição da gordura. E a partir da menopausa, aí já tem uma substituição completa da parte glandular pela gordura também. Tá bom? Obrigada. Nada. Então, como a gente havia falado, como a gente não tem uma simetria das duas mamas, na hora da aquisição da imagem, pode ser, né, que o músculo peitoral, direito ou esquerdo, ele apareça um pouco mais elevado. Isso vai depender, inclusive, gente, se a paciente ela tem uma musculatura, né, mais trabalhada. Então, no caso aqui, né, da mama feminina, mulheres que fazem muitos exercícios físicos, né, que faz lá malhação, que malha lá, né, vai ter uma musculatura mais tonificada do que outras que não fazem nada, ok? Então, isso também pode influenciar na visualização do peitoral, ok? E é importante a visualização do peitoral, porque ele quase que vai ser um delimitador do que seria, no caso aqui, uma área glandular de uma área gordurosa, ok? Em outra imagem, ó, apesar de ter muitas setinhas aqui, mas é para vocês verem, né?
Aqui seria, ó, posicionamento, porção lateral da mama direita, tá? Quando a gente coloca as duas mamografias, direita e esquerda, juntinhas para avaliação, isso é para conhecimento de vocês, né? Porque, na verdade, quem vai fazer todas essas observações é o médico, médica radiologista, tá? Traça-se uma linha imaginária, olha, dividindo como se fossem os quadrantes, né, da mama, ok? Então, essa linha vermelha maior aqui é a área de delimitação, como se a gente estivesse fazendo a delimitação dos quadrantes. Então, do lado de cá, eu tenho a porção lateral, evidentemente que do lado de cá também, né? Só para não confundir muito as linhas, tá? Então, porção lateral da mama direita, porção lateral da mama esquerda. Porção medial da mama esquerda, porção medial da mama direita. Aqui mostrando com essa seta a linha do músculo grande peitoral ou peitoral maior, tá? E aqui mostrando a linha da gordura retromamária. Retro, gente, é tudo que está atrás, tá? Então, retromamária. A gordura está atrás do tecido glandular, ok? Então, toda vez que você falar retromamária, retroperitoneal é aquilo que está atrás da região do peritônio, né? Então, retro é atrás, tá? Então, gordura retromamária está colocada atrás do sistema glandular dessa mama. Muito bem. Agora, a segunda incidência de rotina da mamografia. É a chamada médio lateral oblíqua, tá? Se ela é oblíqua, o nome já diz, né? A gente vai ter uma angulação. Uma angulação do quê? Uma angulação do cabeçote para que o feixe da radiação X entre, né, de uma maneira angulada na região da mama, tá? Então, por isso que o nosso cabeçote, o nosso equipamento de mamografia, a parte ali do corpo do cabeçote, ele é um arco e a gente vai fazer uma rotação desse arco, seja para o lado direito, depois para o lado esquerdo, não interessa a ordem, né? Depende do lado que você começou, para que a gente possa fazer, então, essa médio lateral. Alguém perguntou alguma coisa? Acho que não, né? Então, essa rotação vai ser para que a gente possa fazer uma angulação do feixe da radiação para entrar obliquamente na região a ser observada, ok? Então, vamos lá. Ó, a gente vai rodar o tubo até que o buque esteja paralelo ao músculo grande peitoral. Essa variação da angulação, ela vai de 30 a 60 graus. Obviamente que isso depende muito da paciente, do biotipo da paciente. É uma paciente alta, é uma paciente magra, baixa, uma paciente mais magrinha, mais gordinha, tem uma mama menor, tem uma mama maior. Tudo isso vai depender do biotipo da paciente, tá? O feixe, estando lateralizado, né? Já com os 30 a 60 graus de angulação, ele vai entrar perpendicularmente na região do músculo grande peitoral. Então, o peitoral maior, quando a gente for fazer, o buque, vou virar a câmera aqui um pouquinho só, pegando a minha mama aqui, tá? Então, ó, eu pego o músculo peitoral, que está mais ou menos aqui nessa região, e o buque vai ficar nessa região aqui, ó, né? Paralela à região do peitoral. Então, agora o buque está aqui, ok? O buque estando aqui, essa angulação que foi feita é na faixa de 30 a 60 graus, tá? Então, buque paralelo ao peitoral maior. Quando ele está nessa posição paralela, então o feixe vai entrar nessa direção, perpendicular ao grande peitoral. Então, o paciente vai estar de frente, né?
de frente para o receptor com o book lateralizado, tá? Com o braço do lado a ser examinado, fazendo um ângulo de 90 graus com o tórax. Como que ele pode fazer um ângulo de 90 graus com o tórax? Normalmente, a gente pede a paciente para levantar o braço e colocar atrás da cabeça. Mas, que aí eu faço um ângulo de 90 graus com o tórax, né? Mas outros serviços também, eles podem pedir um posicionamento diferente para paciente, tá? Isso vai depender do serviço, mas normalmente a gente faz com a mão no alto da cabeça, aqui atrás da nuca, para que essa angulação aqui lateral seja de 90 graus. A gente vai puxar o peitoral, né? Puxa o peitoral e a mama em direção ao buque. A gente roda o paciente, ao mesmo tempo que você puxa para o lado da mamografia, né, que você está fazendo, no caso que eu estou dando exemplo da direita, a gente vai pedir a paciente para rodar o outro braço, outro lado oposto, né? E aí a gente faz também a compressão, tá? Só um minutinho, por favor. Não entendi sua pergunta, Ezequiel. Nesse caso, muda só o book? É o mesmo aparelho? É o mesmo aparelho, tá? A gente só vai... Acho que é isso que você quer saber. O equipamento é o mesmo, tá? A gente não tira a paciente do aparelho, não. É só mesmo a área do cabeçote que nós vamos fazer uma rotação. Imagina quando você está fazendo uma radiografia convencional do esqueleto, né? Você, às vezes, não tem que fazer uma rotação do cabeçote, tá? Para poder fazer determinada incidência. Aqui é a mesma coisa, né? Só que aqui para nós é um pouquinho mais extensa, aonde a gente vai fazer essa rotação de 30 a 60 para poder conseguir pegar toda a área da mama lateralmente, tá? Acho que é isso que você está perguntando. Se não for, você repete aqui a pergunta, tá? Oi, pode falar. Bom dia, primeiramente, né? Tudo bem? Tudo. Me explica de novo. Você achou? Eu sou a Ju. Ah, então tá bom. Confusão que é dia, né? Muita Ju na sua vida. Muito. Aqui, me explica esse terceiro ponto de novo. É que a Thalita conversou comigo aqui, eu desviei minha atenção. Tá. Do paciente em frente ao book, fazendo favor. Tá. Então, ó, vamos lá. A gente vai estar com a paciente, vamos imaginar que seja eu mesma, né? Então, eu tô de frente para o equipamento de mamografia, ok? E aí a gente não tem toda a área da bandeja, do compressor e a área do cabeçote em si, ok? Se eu fosse fazer a crânio-caudal, eu só colocaria a mama nessa mesma posição frontal, por cima da bandeja que está nesse sentido, né? Na crânio-caudal, tá? Quando eu faço a médio-lateral oblíqua, eu vou rodar essa minha totalidade do equipamento. Eu vou voltar a imagem aqui um pouco, gente, só para mostrar para vocês. Espera aí só um pouquinho. Deixa eu ver aqui onde que é, só para vocês terem uma ideia do equipamento. Quando a gente falou do equipamento aqui, ó. Então, essa parte aqui, ó, do equipamento, tá? Ela vai rodar. Ela vai fazer um ângulo de 30 a 60 graus para que a gente possa pegar lateralmente a mama. Então, se antes eu estava fazendo a crânio-caudal nesse sentido, agora a médio-lateral oblíqua, como eu rodei essa área aqui, ó, tá? Eu vou fazer agora nesse sentido. Então, o compressor estaria aqui e o book, aí a bandeja, estariam aqui. E agora eu vou comprimir a mama nesse sentido, tá? Então, aqui eu rodei, né? Essa parte aqui eu rodei. Aqui, então, eu vou fazer nesse sentido, tá? Professora, Oi. a mama crânio-caudal seria a mama de frente, lateral oblíqua. É de lado? Exatamente.
Ah, então tá bom, muito obrigada. Nada. Então vamos lá. Rodei essa área. Estou com o compressor de um lado e o book de outro, tá? Pode ser de um lado ou de outro, né, gente? Então, o que a gente vai fazer? A paciente está de frente para o equipamento em si, mas as estruturas do mamógrafo agora estão lateralizadas, porque eu vou comprimir a mama nesse sentido aqui, ok? A gente vai puxar o músculo peitoral da paciente, tá? Vamos puxar o músculo peitoral da paciente e aí a gente vai encaixar entre o compressor e o book, fazendo a compressão nesse sentido lateral aqui, ok? A gente vai encaixar a axila e o grande peitoral no ângulo superior do book. Vai ter uma imagem aqui que vai ficar mais fácil para vocês verem, tá? A gente roda a paciente, né? A gente vai pedir a ela, né? Não é a gente que vai rodar, para o lado oposto. Então, se eu estou fazendo da minha mama direita, tá? Tô nesse sentido, eu vou pedir a paciente que rode no outro. Aqui eu estou segurando só para poder mostrar. Um lado é o book, o outro lado a compressão. E eu peço a paciente para rodar, porque aí a mama vai ficar mais centralizada no sentido médio-lateral, ok? E aí a gente centraliza a mama e o mamilo paralelo ao filme também. Então vamos ver a imagem que vai ficar mais fácil. Primeira coisa, ó, a técnica ou o técnico vão ver esse sulco mamário lateral, tá? Obviamente que isso vai depender também da mama da paciente. Tem algumas pacientes que a gente consegue com maior facilidade pegar, né? Pegar, entre aspas, esse sulco lateral aqui. Então, fica mais fácil. Outras pacientes que já têm a mama mais retificada com a área articular, a gente vai medir, mas a gente não vai ter. Você vê que a mão da técnica aqui, ó, ela entra, né, pelo sulco médio, tá vendo? Ó, o sulco, no caso aqui, desculpa, sulco lateral, né? Que aqui é a parte lateral da paciente, tá? Então, ela pegou, olha, da região da axila em região ao sulco. Daqui 10 minutos para acabar, eu vou mandar outro link para vocês, tá? Entra na axila e pega o sulco lateral aqui, ó, tá? Vindo em direção ao inframamário. Essa vai ser a posição do quadrante que vai ser posicionado lá na região do buque e na região da bandeja. Então, olha aqui, ó. Eu lateralizei, né? Eu rodei. Olha aqui aonde é que agora tá o book, ok? Então, eu tô puxando, olha aqui, ó, tô puxando, né? Aqui a gente começou com a mama esquerda da paciente, aqui a gente tá na mama direita, só pra gente ver. A gente puxa o músculo peitoral, tá? Ao mesmo tempo que a gente puxa o músculo peitoral, a gente já tá com o compressor posicionado também para a gente poder fazer a compressão, porque senão é aquilo que eu falei. Se você posicionar primeiro e comprimir depois, a mama vai sair da posição, ok? Então, eu puxei, o braço da paciente está fazendo um ângulo de 90 graus com o chassi, né, ou com a bandeja. Existem alguns equipamentos, gente, esse aqui é um deles, em que dá para o braço da paciente ficar de pendurado assim, ó. Se ele der para ficar de pendurado assim, apoiado ali na região da bandeja, também pode, tá? Eu já fiz uma mamografia assim, não achei muito confortável, porque comprime muito essa região da axila, a gente acaba tendo, dependendo se demorar, né, um tempinho aí, a gente acaba tendo uma sensação de formigamento, quase que uma cãibra. Então, isso incomoda um pouco, tá? Eu prefiro exames aonde a gente coloque a mão na cabeça.
na parte posterior da cabeça. Mas isso vai depender da técnica do lugar, tá? No meu caso, quando eu vejo que vai ser nesse posicionamento aqui, eu pergunto se não dá para ser assim, porque é 90 graus do mesmo jeito, né? Porque essa parte da axila tem que estar num ângulo de 90 graus em relação ao tórax, tá? Então, pessoalmente, eu prefiro assim. Então, puxei, centralizei o mamilo nessa linha longitudinal que a gente vai ter aqui, né? Desenhada na bandeja, tá? E faço a compressão. Essa é a centralização. Peço ao paciente para rodar o lado, né, oposto, e também para rodar o rosto, né, a face, para que não haja uma sobreposição às vezes. Tem algumas pacientes, se não consegue, paciente mais idosa, às vezes tem uma limitação para rotação, né, do pescoço na coluna cervical e tal, a gente pede uma elevação do queixo, porque se eleva aqui também a região do pescoço, a gente corre menos risco de haver uma sobreposição, na maioria das vezes, dessa região do mento aqui. Não é que a paciente vai estar assim, não, né? Mas como a angulação é lateral, desculpa, a direção do feixe ela é perpendicular, mas o equipamento em si está lateralizado, né? Então, dependendo do tipo de paciente, imagina se for uma senhorinha que tem uma retificação ou uma diminuição da lordose cervical, aquelas que têm o pescoço mais caído assim, ó, tá? Se tiver esse tipo de posicionamento e nós estivermos fazendo aqui, pode, né, ser que corra o risco de uma sobreposição da região do mento aqui em cima do peitoral, tá? Então, no mínimo, a gente pede, se conseguir, para elevar o queixo, mas o ideal é que a gente faça uma rotação mesmo da coluna cervical para o lado oposto, ok? Vamos ver aqui. Então, ó, aqui a gente já está com o posicionamento. Pode falar. Como que funciona? Geralmente faz lado direito e esquerdo do mesmo filme? Tipo assim, divide o chassi ou faz a parte? Não, 2 filmes. 2 filmes tá, mesmo. entendi. Um filme direito, um filme esquerdo, tanto para crânio caudal quanto para médio lateral oblíqua. E aí depois o médica radiologista que for laudar vai colocar as duas paralelas, né, uma do lado da outra assim, para poder fazer a avaliação comparativa, tá? Lógico que durante, na descrição do laudo, ele vai descrever mama direita, mama esquerda, posicionamento crânio-caudal, médio lateral oblíqua, e aí depois ele pode finalizar, tipo assim, tá? Isso vai variar, né? Em comparação às mamas direita e esquerda, os achados foram compatíveis ou achou-se isso na mama direita, achou-se isso na mama esquerda, aí pode acontecer esse tipo de coisa, tá? Mas hoje em dia a gente quase não tem mais a mamografia convencional, né? Graças a Deus a maioria é digital. Mas mesmo se fosse convencional, a gente utilizaria 2 filmes, ok? Então, aqui, ó, já no posicionamento, né? Então, a gente puxou, tá vendo? Olha, toda a área, colocou aqui na bandeja. Tá vendo como que a gente rodou? Desculpa, rodou o cabeçote. A gente tá com o compressor aqui e a bandeja do outro lado. Lembra que eu falei com vocês que existem marcações, olha, como se fosse do tamanho de mamas diferentes, né? Pra gente ver se ela tá bem posicionada, ó. Essa aqui é uma mama maior, tá? Em termos de dimensão. Então, ela chegou até essa posição aqui, ó. Maior desenhada aqui, ok? Rodamos a paciente. A gente Ju, Oi. e esse desenho tem que ficar paralelo ao mamilo? Para você ver se está certo? Vai ficar, porque na bandeja aqui também a gente tem um tracejado longitudinal que vai ser a orientação do mamilo, tá? A gente tem que colocar a região do mamilo direcionado nessa linha longitudinal.
Então, imagina que não está dando para ver, mas imagina que aqui na bandeja, ó, tem uma linha longitudinal, como se fosse aquela da mesa do raio-x, né? Então, você vai colocar o mamilo direcionado nessa linha. Consequentemente, essas outras marcações aqui do compressor também vão estar na mesma direção, tá? Ah, então, nesse caso, não tinha nem como dividir o chassi, não, né? Não tinha nem como dividir o chassi, por isso que a gente tem que fazer 2 filmes, né? Porque o tamanho, ele é próprio para a mama. Seja uma mama menor ou uma mama maior, vai ser esse aqui mesmo. Tá? Ok? Ok. Então tá. Aí, ó, nós pedimos a paciente para rodar, tá? Esse posicionamento aqui também é bacana, porque vai dar mais segurança para a paciente. Também o caso dela segurar a mama oposta. Isso vai dar, inclusive, um equilíbrio maior para ela mesma, tá? Se ela não estiver segurando a mama oposta, tem alguns equipamentos que existe tipo uma haste localizada, aonde ela pode segurar para dar mais firmeza também, para dar mais equilíbrio, ok? Mas o posicionamento é esse. No caso aqui, a mama esquerda. Depois eu rodo o equipamento para o outro lado, né? Eu rodei aqui, estou fazendo a mama, rodei aqui, estou fazendo a mama esquerda da paciente. Depois eu vou rodar do outro lado e vou fazer a mama, no caso da paciente aqui, a mama direita da paciente, ok? Quais são, então, as referências para incidência médio-lateral oblíqua que a gente deve avaliar na imagem, tá? A imagem, a gente tem que ter a distribuição geométrica e as estruturas anatômicas, né? Então, o que a gente tem que ver? O músculo grande peitoral até o plano do mamilo com a borda anterior convexa, tá? Só um minutinho, gente, tem alguém chamando aqui no chat. Bárbara, pode fazer só uma incidência ou faz as duas? As duas, tá? A rotina da mamografia são as duas incidências, a crânio-caudal e a médio-lateral oblíqua, tanto